Quando Deus te leva ao vale, é o tema do nosso devocional de hoje. E quando Deus te leva ao vale, Ele quer exercitar a sua visão, a sua fé e a sua voz. O vale revela muito sobre nós. O vale revela o que governa o nosso coração. Porque é muito fácil, quando tudo está bem, a gente dizer que confia em Deus. Mas é quando o cenário da nossa vida é de vale, de ossos secos, é ali que descobrimos se realmente nós confiamos em Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo. E vamos ao primeiro ponto que Deus quer exercitar em nós, que é a nossa visão. Em Ezequiel 37, Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E era um lugar de impossibilidade, era um lugar de morte, era um lugar que não havia esperança, não tinha possibilidade alguma de vida ali. Mas então Deus perguntou, na verdade, para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Essa pergunta é uma pergunta de alinhamento. É uma pergunta onde Deus quer tirar a nossa visão do natural para o sobrenatural. Porque quando o cenário te domina, você responde com o quê? Você responde com medo, você responde com pressa, você responde com controle, com ansiedade. Mas Deus quer que a gente responda como Ezequiel. Ezequiel disse: tu o sabes, Senhor. E quando Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes, ele estava querendo dizer: eu não posso, mas tu pode trazer vida para esse vale. O segundo ponto que Deus quer exercitar em nós é a nossa fé. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não se vê. A nossa fé, ela é alimentada pelas verdades da palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Deus, ele não mandou Ezequiel organizar os ossos. Deus não disse para Ezequiel: pega aqui os ossos, vamos pegar aqui um ossinho do pé, um ossinho da perna, vamos ajustar aqui para ficar melhor para o milagre. Não. Deus mostrou aquele vale de ossos secos, sequíssimos, um cenário de morte, e mandou Ezequiel profetizar. E foi o que ele fez, ele obedeceu. E agora a gente vai fazer um exercício. Você vai pegar uma folha, um caderno, e vai colocar duas colunas aqui. Duas colunas. Em uma coluna, você vai colocar quais são as impossibilidades da sua vida. Qual é o cenário atual da sua vida? Qual é o seu vale? Você vai listar de um lado da coluna. No outro lado da coluna, você vai colocar uma palavra de Deus relacionada com essa situação. Por exemplo, você tem medo. Outro detalhe, quando você for colocar na coluna das impossibilidades, dos problemas, não coloque de forma genérica: eu tenho medo. Não, seja específica o seu problema. Seja específica. Exemplo, eu tenho medo de dirigir. Do lado, na outra coluna, você vai colocar uma palavra de Deus relacionada. Por exemplo, Isaías 41:10, que diz:
Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Outro exemplo. Se você tem uma sensação de incapacidade, você vai colocar a sensação de capacidade. Do outro lado da coluna, você vai colocar a palavra de Deus relacionada. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o terceiro ponto que Deus quer exercitar em nós, quando estamos no vale, é a nossa voz. Você vai alinhar a sua voz com o que Deus já disse. O exercício anterior é para isso. Você vai escrever as suas impossibilidades. Aqui a gente não está falando de negligenciar ou de esconder que a gente está com problema. Mas a gente não vai focar no problema. A gente vai focar naquele que pode resolver o nosso problema. A gente vai fazer a nossa parte. Mas a parte do milagre é do Senhor. Então, aqui nesse terceiro ponto, a gente vai começar a exercitar a nossa voz. Nós temos um problema, mas nós vamos começar a declarar, alinhar a nossa voz com o que Deus já disse na sua palavra. Aqui a gente vai escolher o que vai ser, se a nossa vida vai ser governada pelas verdades da palavra de Deus, sobre o que Deus já disse a respeito, ou se a gente vai continuar apegada aos problemas, ou se a gente vai ficar apegada ou ficar só olhando para as impossibilidades. É uma decisão, é uma escolha. Hoje você vai escolher se você vai exercitar a sua visão, a sua fé e a sua voz, alinhar a sua voz com as verdades da palavra de Deus, ou se você vai continuar se lamentando. Ou se você vai continuar murmurando. É uma escolha. Você está diante de uma escolha. E não é automático. Não é só porque você assistiu esse vídeo que anotou que vai estar tudo resolvido. Não, não é automático. Porque se fosse automático, seria fácil. É uma decisão. É uma decisão de você, não, eu vou viver isso que o Senhor tem para mim. Essas histórias que a gente tem aqui na Bíblia não são histórias de enfeite. São cenários que o Senhor está mostrando que Ele pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Não importa se o seu problema é no seu casamento. Não importa se o seu problema é com o filho, com a mãe, com o pai. Se é com a falta de dinheiro. Não importa a sua possibilidade. Não importa se você está com uma doença que o médico já disse que não tem cura. Aqui a gente está alinhando a nossa visão, a nossa fé e a nossa voz com aquilo que o Senhor já disse que pode fazer. E Ele pode fazer todas as coisas. Porque tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe. E eu te espero no próximo devocional.